Mas antes de tudo, vamos começar com uma oração. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, porque maravilhoso é estar na tua casa, te servindo, buscando aprimorar, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, para frutificar para ti, frutificar para o teu reino. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, que possamos, ó Deus, estar aprendendo, avançando cada vez mais no aprendizado de pregar a tua palavra. Ó Deus, que muitos têm falhado, muitos, Senhor, não têm se dedicado, têm feito de qualquer maneira, mas estamos aqui, ó Deus, para fazer o melhor para ti, conforme as nossas limitações, conforme, Senhor, as nossas falhas, mas o Senhor capacita. Em nome de Jesus, obrigado por cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir, estarão talvez assistindo depois, Senhor, ali na gravação, mas, ó Deus, trata, capacita, que possamos frutificar. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Então, homilética, a ideia desse workshop aqui é compartilhar, né, experiências, compartilhar informações valiosas, precisas. Trouxeram papel, caneta, trouxeram a Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia? Vai ser a primeira com a oportunidade. Vamos lá. Então, vamos lá. Homilética, tá? Curso de pregadores, mas na verdade não tem como formar um pregador. Isso aí, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua capacidade, tá? Na verdade, pode passar o slide. Eu quero colocar aqui alguns pontos iniciais. Aqui, na verdade, nós vamos compartilhar recomendações, tá? Não são regras. O pastor disse que tem que fazer isso e se eu não fizer eu estou errado. Não é isso. Algumas coisas são erros, tá? Mas, de uma maneira geral, são recomendações, boas práticas, tá bom? Recomendações. Então, eu iria começar com a parte prática, para depois falar um pouquinho de uma parte teórica, que são os tipos de pregação, os tipos de esboço. Mas eu vou inverter, porque a tendência é a gente ficar cansado, né, até no alongar da aula, no decorrer da aula, e quando chegar na parte teórica a gente pode estar um pouquinho cansado, então a gente vai inverter, tá bom? Vamos deixar a parte prática, que na verdade a prática você desenvolve como? Praticando, né? Então aqui essas recomendações aqui não são regras, cada igreja vai ter as suas recomendações, suas liturgias, o modo de vir, de se apresentar, são recomendações. Então, a parte prática não adianta, é pregando, é fazendo, tá? Quanto mais você vem, mais pega o microfone, mais ora, mais prega, mais você vai desenvolvendo, tá bom? E a teórica, nós vamos ver 3 tipos de pregação, porque quando você vai preparar um esboço, uma pregação, né, eu vou deixar aqui 3 tipos, tem mais, é claro, mas os 3 tipos mais usados, recorrentes. Pode passar o slide, né? Então, primeira coisa, você é único, tá? Você é único. Há uma tendência, assim como acontece às vezes no louvor, no evangelismo, em qualquer outra área, de querer se comparar, né? Poxa, eu queria pregar como ele, então se eu não prego como aquele pastor, não sou bom, não é isso. Você é único, cada um tem o seu modo, a sua maneira, o seu jeito, a sua voz, né? Cada um tem o seu modo de pregar, tá bom? Ainda que você tenha boas referências, tem que ter boas referências, né? Eu gosto muito, por exemplo, Bispo Martinho Lutero, Bispo Tito, né? Ter boas referências, não há nada errado nisso. Poxa, essa parte eu acho legal, né? Tentar se aproximar como ele faz, não há erro nenhum nisso. O problema é você querer ser exatamente igual a alguém. Aí já está no erro. Não, eu tenho que pregar como ele, fazer a mesma coisa, fazer as mesmas gracinhas, não sei. Não, você é você, amém? Então não fique se comparando, né? É claro, tem pessoas que você vê que, assim como música, né? Às vezes você fica 10, 12 anos estudando um teclado, aí vem alguém aqui com 1 ano e faz aquilo que você em 10 anos não fez. Mas isso não é para você ficar se comparando com ninguém, mas tenha sim boas referências. Então você é único, tá bom? Então agora nós vamos avançar para a parte teórica, tá?
É claro que é apenas um extrato, tá bom? Como eu disse, muitas coisas aqui eu adaptei do Bispo Martinho Lutero, o livro dele sobre querigma, né? O livro dele é muito completo, é muito bom, recomendo, se você não tem, adquira, né? Quem faz a escola de líderes tem que ter o livro, né? Não tem jeito, mas nós vamos ver 3 tipos de sermão, de esboço, de pregação. Tem mais, tá? Mas esses são os mais conhecidos, os mais usados, quando você vai trazer uma reflexão, quando você vai pregar, ainda que seja 5 minutos. Vou dar uma oportunidade aqui para a irmã Eli, para o irmão Carlos Fernando, de 5 minutos. Você pode usar um desses 3 tipos aqui. Por quê? Porque às vezes senão você fica perdido, né? Você, olha, começa ali, daqui a pouco vai para cá, quantos versículos eu cito, quantas passagens... Quem já teve essa dúvida, né? Olha, até quantas passagens bíblicas é bom ou fica confuso, fica muito demorado abrir, não acontece dúvidas como essa. Entenda, não são regras, tá? São recomendações. Se o Espírito Santo quiser te conduzir a abrir 15 passagens bíblicas, tu vai, dentro do tempo previsto, é claro, né? Você vai abrir, são recomendações, tá bom? Deu para entender isso aí? Que não é regra, não. O pastor disse que eu só posso pregar temático, expositivo e textual. Não. Se tiver um outro tipo, você vai pregar. Enfim, não são regras. Eu quero que fique bem claro isso. Temático. O que é o sermão temático? Você vai escolher um tema, tá bom? Pode passar. Você vai escolher um tema. O sermão temático, ele é muito bom para iniciantes, tá bom? É muito bom para quem vai começar, para quem vai fazer as suas primeiras oportunidades, seus primeiros sermões. É regra? Não. Você pode fazer os outros 2 tipos no início? Pode. Mas por quê? Porque o sermão temático, por exemplo, tem muitas Bíblias que tem chaves bíblicas, que tem no final comentários, que lá no final ele já tem vários temas e os versículos referentes a esses temas. Então, por exemplo, né, eu botei aqui um mini esboço, tá, de um sermão temático, eu compilei mesmo, para ficar uma coisa bem objetiva. Então, você vai pregar, pastor me chamou para pregar ou ter uma oportunidade quarta que vem. Primeira coisa que vocês têm que fazer, orar, buscar em Deus uma palavra, uma direção, vai lendo a Bíblia para arder no coração a palavra. O que é um tema? Quem me dá uma sugestão aí de um tema? Nossa, quanta gente, não briga não, calma. Um tema, você pode pregar sobre o amor, só que aí o tema está muito genérico. Aí você tem que dar uma enxugada, tem que descer um pouco. Tá, amor, mas vai ser amor, então, amor de Deus pela humanidade, amor do homem, amor eros, que é o amor entre marido e mulher, amor fraternal, que é o amor entre irmãos, é o amor, enfim, ágape, que é o amor de Deus e as pessoas. Então você pode ter um tema e... Dentro desse tema, primeira coisa que você faz, olha, amados, nessa noite, eu quero falar sobre arrependimento. É um tema? É um tema, né? Então você vai fazer uma introdução. Você vai fazer um contexto, olha, hoje pouco se prega sobre arrependimento, hoje o que é o arrependimento, hoje como a sociedade vê um arrependimento, faz uma breve introdução sobre o arrependimento, o que é o arrependimento no dicionário, talvez uma experiência que você tenha tido com relação ao arrependimento, isso é introdução. Mas esse é o tema. Então você vai pegar referências bíblicas, aí é que é a diferença. Então, eis a diferença, tá? Então, quando você escolhe um tema, você vai pegar várias referências bíblicas em lugares diferentes na Bíblia. Então, você fala sobre arrependimento, você vai ter versículos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, num livro. Então, por exemplo, tu vai falar sobre o amor, então você faz uma introdução, o contexto, o amor está se esfriando, o amor enfim, aquilo que você direcionar, faz uma introdução e vai pegar referências bíblicas sobre o amor. Então, por exemplo, o amor de Deus sobre a humanidade, aí você bota lá João 3,16, a referência bíblica 1, e a aplicação, tá? Isso é que é importante. Aplicação, o amor de Deus sobre a humanidade.
E em cada um, pode ter mais de 4? Pode ter só 3? Pode ter só 2? Pode, que às vezes você tem conteúdo para colocar somente em duas passagens bíblicas que vocês escolheram. Vocês vão pegar sobre a volta de Jesus. Aí tem só em Apocalipse? Não, você vai pegar versículos em Apocalipse, vai pegar palavras de Jesus lá no final do Sermão do Monte, vai pegar lá em Tiago, né? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui é que vai ter naquele tema, você vai pegar passagens na Bíblia em lugares diferentes. Agora, é claro, pegou lá em Isaías, não precisa ficar falando quem foi Isaías, não, vai pegar, o foco é o tema, não pode fugir do tema, né? Quem está estudando redação aí na escola sabe, não pode fugir do tema. Tá? E no final você conclui, né? Então, falou ali sobre uma referência bíblica, aplicou. E o que é importante, gente, isso eu quero que vocês prestem muita atenção. E isso eu vejo faltando muito nas pregações. Não aqui que eu estou dizendo, não, geral, tá? Nas igrejas em geral. A aplicação de cada uma referência, de cada ponto importante desse tema na igreja. Então, se você está falando sobre perdão entre irmãos, aplica, terminou esse ponto... Antes de passar para o próximo, aplica na igreja. Você que precisa liberar o perdão, você que pede o perdão em alguém, né? Abra o coração, aplica cada ponto desse na igreja. Deu para entender bem isso aí? Então você está pregando sobre um tema, vamos lá, fé é um tema? Está muito abrangente ainda? Tá, né? Então, você vai pegar lá o que é fé, vai fazer a introdução bonita, significado da fé, que tem na Bíblia, que tem no dicionário, né, o conceito hoje, a atualidade, dependendo do tema, pontos históricos, geográficos, tá? A introdução pode ser mais concisa, mas você vai pegar várias passagens bíblicas falando sobre a fé, Hebreus 11, Jesus mede a nossa fé, pode ser uma ali, né? Aí tu bota a referência bíblica, por exemplo, no número 2, tu bota lá Mateus 7, Jesus mede a fé, o centurião romano, né? Aí tu bota qual o tamanho da sua fé, o centurião romano, aí tu bota ali, né? Aplicação, Jesus mede a fé, qual o tamanho da nossa fé? Antes de passar para o nosso ponto, para o próximo ponto, o que vocês vão fazer? Jesus, para aquele centurião romano, disse que ele nem mesmo em Israel viu uma fé como aquela, tão grande como aquela fé. Como está a sua fé hoje? Dá para entender o que é aplicar na igreja? Tua fé está grande ou está pequena? Antes de passar para o próximo ponto. E depois, pode ter 2 pontos, 3. Eu não aconselho mais do que 5, dependendo do tempo que você tem, para não ficar uma pregação muito longa, tá? Então, é uma oportunidade, 5 minutos. Introdução, 2 referências bíblicas, se for temático, diferentes, tá? Então, uma você pega em Mateus e a outra, às vezes, você pega lá em Oséias, por exemplo, daquele tema. São passagens bíblicas em lugares diferentes. Pode ser no mesmo livro? Pode, não tem problema. Mas, no final, faz a conclusão, o apelo. Tem que ter, no final da sua pregação, 2 coisas fundamentais. Tem que levar para Cristo, e tem que ter o apelo. O que é o apelo? Vamos lá, quem me ajuda? O que é o apelo? Vai depender do quê? Do seu tema. Tem que ter o apelo salvífico? Tem que ter. Agora, é claro, você está pregando num encontro que só tem crente, né? Ou, enfim, só tem crente. Você não vai ficar, quem quer aceitar Jesus, não vai ficar fazendo apelo, só tem crente. Às vezes acontece uma reunião dos membros da igreja de oração, só tem crente. Você não vai ficar fazendo apelo. Agora, tem que ter o apelo salvífico, tá? Mas tem que ter o apelo de acordo com o seu tema. Se o tema é fé, faz o apelo. Você que está com a fé fraca, você que está com a fé titubeante, tá bom? Está pregando sobre... Quem dá mais um exemplo de um tema aí para me ajudar? Tem vários, gente, milhões. Paz. Aí você pega vários versículos diferentes. Príncipe da paz, lá em Isaías, pega lá em João 14, 27, eu sou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou. Pega vários versículos sobre paz, tem que ter cada um deles uma aplicação, tá? Aí no final, qual vai ser o apelo? Paz. Você que está em momentos turbulentos, você que está em guerra, você que está difícil, momentos que não consegue nem dormir, precisa da paz, né? Aí você, claro...
vai ver se a pessoa vem, aí depende muito de onde você está pregando, se pode, né, chamar à frente para orar ou só se coloca de pé, enfim, mas ora, tem que ter a oração, o apelo salvífico, se é aberto para todo mundo, se não é um encontro só de crente. Tem que ter a oração aplicando o tema que você trouxe na igreja, tá? Porque você não está, a não ser que você esteja sendo convidado só para trazer um estudo, né? Não, olha, vai trazer só um estudo, quero chamar a Nilza aqui que ela trouxe um estudo sobre, aí é diferente, é uma EBD, ainda assim na EBD pode ter apelo, não tem problema nenhum, tá? Mas é só, assim, a gente está falando, amados, de pregação, púlpito, tá bom? Muita coisa a gente vai ver aqui, vocês vão, prepara o seu coração, a gente vai ver muita coisa aqui que serve lá fora também, falar, maneiras, mas a gente está focando no púlpito, tá bom? Então, esse é um sermão temático, vocês escolhem um tema, tá? Faz uma introdução, escolhe algumas referências bíblicas, cada referência bíblica tem que ter uma aplicação, pode passar o slide, por favor? Então, eu dei um exemplo aqui, eu montei rapidinho isso aqui, tá, gente? Botei aqui, ó, tema, perdão. Então, a introdução, atualmente poucos perdoam, tem sido pouco pregado, significado no dicionário do perdão, estudos científicos de pessoas que perdoam, aquelas pessoas que perdoam são mais felizes, aquelas pessoas que perdoam ficam menos doentes. Então, você pode pegar o artigo científico, isso é para fazer uma introdução, a importância do perdão, isso é que é legal. A introdução tem que trazer a importância do tema que vocês estão falando. É o principal, tá bom? Porque vocês vão trazer um tema, quero falar hoje aqui sobre amor. Se você não demonstrar a importância disso para as pessoas, muitos já daqui a pouco estão pensando no problema da casa. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, na parte prática, tá bom? Então eu botei aqui, ó, primeiro tema que eu vou desenvolver, Mateus 6,12, né? E a aplicação, perdoar o próximo, né? Pai, a oração do Pai Nosso, né? Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, teu reino, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Então, perdoar o próximo. Aí você fala sobre a importância de perdoar o próximo. E o que você vai aplicar esse ponto na igreja antes de ir para o próximo? Você que precisa perdoar alguém, não consegue. Ou você que busca o perdão de alguém e a pessoa não, de maneira nenhuma, consegue. Você errou, você falhou, mas busca o perdão e a pessoa não te perdoa. É um apelo, tá? Mas aí não é o apelo no final ainda não, tá, gente? Isso aqui é só aplicação. O apelo geral no final é só na conclusão. Tá? Você só aplica em cada ponto desse, você só aplica na igreja. Então, você que precisa perdoar o próximo, então, olha, Deus é contigo. Aí vai para o próximo. Agora eu quero falar sobre ingratidão familiar. Um exemplo, aí está lá em Lucas 15, 11, 32, que é a parábola do filho pródigo, né? Então, o pai perdoou, podemos dizer, uma ingratidão. O filho pegou e pediu o que era dele, né? O pai cuidou, zelou tanto para o filho pedir a herança dele. O filho é como se tivesse considerado o pai como morto, porque quem herda a herança é só quando o pai morre, o filho que herda a herança. Então, mas o pai fez o quê? Perdoou. Então, você que precisa, né, perdoar uma ingratidão de alguém, coisas assim. Terceiro tópico, né, perdão de pecados. 1 João 9, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Aí você que hoje está aqui nessa noite, né, está entregue ao pecado, sua vida está mergulhada no pecado, o que você pode fazer olha, é o momento de você pedir o perdão dos seus pecados. Todos nós erramos, todos nós pecamos. E no final vai para a conclusão. Como? Uma sugestão aqui, já que eu falei de pecado, posso falar, o salário do pecado é a morte, né? Então você vai fazer o primeiro apelo salvífico, né? Primeiro apelo para a pessoa aceitar Jesus. Vocês podem ver que nas minhas pregações, o primeiro apelo que eu faço é para a pessoa aceitar Jesus. Então, aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Mas Deus perdoa o seu pecado, né? Então, o pecado, o salário é a morte eterna. Aquele que morre no pecado, né, vai para o inferno. Você faz o apelo salvífico, você que deseja estar em Cristo Jesus e, né, remissão dos pecados. E depois, aceitou Jesus, veio e orou. Ora pela igreja. Você não pode esquecer a igreja.
que a gente não está pregando só para quem tem que aceitar Jesus, tá bom? Salvo, é claro, num evangelismo, existem contextos diferentes. Hoje eu estou falando do contexto, esse workshop aqui é o contexto para pregação no culto, tá bom? Então, esse é um exemplo de sermão temático. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, é o momento. Então, você vai escolher um tema. É muito bom você ter uma Bíblia, como eu disse, com chave, com concordância. Então, já tem vários temas, vários, tem muito mesmo. E já tem as referências bíblicas. Então, você está com dificuldade, não deu tempo de preparar uma pregação, tem uma Bíblia dessa, lá no final, chave bíblica, concordância bíblica, tem vários temas, vários, libertação, e vários, e é muito legal, facilita muito. É um sermão, um tipo de sermão que eu recomendo para quem está iniciando, tá bom? Ou para aprofundar um determinado estudo. Deu para entender isso aí? A Débora prega muito temático, não é porque temático que é só para quem está iniciando. Não, tá, amados? É como eu disse, tem gente que só gosta de pregar temático. Começa com um tema numa passagem, daqui a pouco vai no mesmo tema em outra passagem. Não há problema nenhum nisso, é bênção, Deus vai falar, vai ter vida se convertendo, não há problema nenhum nisso. Eu tenho mais facilidade, eu prego muito temático, mas a maioria das minhas pregações são expositivas. É o que a gente vai dar agora, pode passar. Expositivo. Quem pode tentar chutar a diferença do temático para o expositivo? Vamos lá, olhando mais ou menos esse esposo aí. Aí vai lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, o que acontece? O expositivo é o que eu mais gosto, tá bom? É o que eu mais uso. Você vai ter uma passagem bíblica que a pregação de vocês vão ficar naquela passagem bíblica, tá bom? De uma maneira geral. Então, por exemplo, vocês vão pegar uma passagem bíblica, não sei, a ressurreição de Jesus. Aí está lá um exemplo, as 10 pragas do Egito. Então, vocês vão, praticamente, a base, o cerne, o centro da sua pregação é num lugar só, tá bom? Pode citar outras passagens? Pode. Pode ler fazendo ligação, ler em outros versículos? Pode. Mas o que vai acontecer? Vocês vão voltar para a passagem principal. Então, por exemplo, vocês vão pregar sobre juízo. Aí prega lá, por exemplo, em Noé. Lá em Gênesis 6, né? Aí vai ler do versículo 6, do exemplo, 10 até o 20. Vocês vão começar a ler versículo 10. Então, o expositivo é o que eu mais gosto de pregar, é o que eu mais sinto facilidade. Tá? É o que eu pego uma passagem inteira da Bíblia ali. Cada versículo, praticamente eu já tenho uma aplicação para a igreja. Não preciso ficar naquela história, naquela passagem. Vai citar outros versículos? Vai abrir outras passagens? Pode, mas o que vai acontecer? Depois você vai voltar para encerrar a história. Né? Deu para entender isso aí? Então, como é que vai ser? Vocês vão orar, pedir a Deus a direção, a sabedoria. Vocês vão ter uma passagem bíblica. Vocês vão ter uma passagem bíblica para pregar aquela passagem bíblica. Né? Vocês vão aprofundar aquela passagem ali. Então, pode ser, por exemplo, lá em Atos 27, quando tem o Euraquilão, né, que Paulo, o navio vai afundar, naufragar. Então, vocês vão ter o Atos, capítulo 27. Aí vou dar um exemplo, vocês vão separar, olha, eu vou pregar do versículo, vou dar um exemplo aqui, eu não sei de cabeça, sei lá, do versículo 11 até o versículo 20. Precisa na leitura inicial ler tudo aquilo? Não. De repente, os 3 primeiros versículos já dá para fazer a introdução, faz a oração, pede para a igreja se assentar, né? Faz a oração e pronto. Aí você vai pegar o primeiro versículo dali, o segundo. Aí no terceiro, às vezes você lembra uma outra passagem, né, um outro versículo, pode citar ou pode pedir para abrir, mas o que vai acontecer? Depois que você vai voltar para aquela passagem, porque tem que ter uma introdução, um meio e um desfecho. Então, o expositivo, você vai expor aquela passagem ali. O início, o desenvolvimento e a conclusão é naquela passagem ali. Deu para entender isso aí, a diferença? Então, vocês vão pregar, é muito bom pregar expositivo, por exemplo, as passagens de Jesus, né, a multiplicação dos pães. Né? Então, cada versículo ali na sequência, isso que é legal.
você, na verdade, você nem precisa vir com papel de esboço. Cada versículo que você começar a ler, você vai ver que já vai te dar uma aplicação para a igreja. A gente vai ver umas dicas aqui. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Eu vou dar um exemplo aqui dispositivo que eu montei rapidinho aqui. Então, vai ter introdução, vocês vão ter que contextualizar, colocar alguns conceitos, se for o caso, né? Coisas da atualidade. A introdução é fundamental, tá? A gente vai ver isso já já. A introdução, amados, os momentos iniciais da pregação é o principal, Porque se a pessoa não prestar, se você não conseguir prender a atenção da pessoa nos 5 primeiros minutos, ela vai voar, praticar. A chance dela ficar voando o resto da pregação é muito grande. A gente vai ver isso na parte prática mais à frente, tá? Então, vocês vão definir um título em cima da passagem bíblica. Detalhe, o título não é necessariamente o da passagem bíblica, tá? Então, você quer pregar na multiplicação dos pães. O título precisa ser a multiplicação dos pães? Não. Tem que ver o que Deus está querendo falar naqueles versículos ali que está colocando no seu coração. Não sei, Deus, o pouco que nós temos, Deus multiplica. Pode ser um título, né? A entrega que agrada, não sei, não necessariamente o título é aquele da passagem bíblica, tá bom? Não necessariamente. A ressurreição da filha de Jairo. Aí o título, a ressurreição da filha de Jairo, não, pode botar a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre a morte, não sei, tá? Aí pega o texto, que não precisa ser necessariamente o título que está na Bíblia da SBB. Deu para entender isso aí? Vai ter algumas aplicações, e o que é legal, que diferentemente do que a gente viu no temático, tá? Cada aplicação é em um versículo daquela passagem. Você não fica no temático, uma aplicação às vezes está em Gênesis, a outra vai estar em Mateus, porque você escolheu um tema e está pegando. No expositivo é a mesma passagem bíblica, tá bom? Mas às vezes você está em uma e você conhece outros versículos. Você pode citar, você pode pedir para abrir, não tem problema nenhum, mas depois você vai voltar para a mesma mensagem. Deu para entender isso aí? Então, expositivo, para mim, no culto, assim, é o que eu mais me sinto confortável de estar pregando. Prego temático? Prego, sem problema nenhum, gosto muito também, né? Mas, de uma maneira geral, vocês podem ver, eu pego na mesma passagem ali, e vou citando outros versículos, mas volto para a mesma passagem ali. E no final, a conclusão, mesma logística, tá bom? Tem que ter o apelo salvífico, se é num culto aberto, né? Porque a não ser que você tenha certeza. Todo mundo aqui, eu sei que é crente, eu conheço minha membresia. Não estou vendo nenhum visitante. Você não vai ficar meia hora fazendo apelo, né? Mas tem que ter o quê? O apelo final do quê? Do título que você escolheu para a igreja. Sempre tem que ter aplicação para a igreja. Se você está num expositivo falando sobre a autoridade de Jesus, sobre os demônios, no final da tua pregação, o que você tem que fazer? Aplicar na igreja. Você que está sendo atacado pelo inimigo, muitos dardos, muitas setas, é o momento de nós orarmos, é o momento de nós buscarmos, é o momento de nós pedirmos a proteção de Deus. Se coloque de pé, vamos. Deu para entender isso aí? Tem que ter a oração final. Autoridade, sim, a gente vai falar sobre isso na parte prática, tá? A gente vai falar sobre isso, né? Tem que subir no púlpito com fé, tem que subir com fé. O que não pode faltar quando subir aqui é fé. Só algumas características de um sermão expositivo, tá? Fica, no geral, na mesma passagem bíblica. Isso é muito bom para visitar. Hoje a gente tem a televisão, né? Eu falo aqui, abrem Esdras, o pessoal ali rapidinho acha e bota. Mas quando a gente não tinha, né, os recursos áudios visuais, o visitante tinha muita dificuldade de ficar abrindo às vezes, né? Então, de uma maneira geral, você vai iniciar, desenvolver e terminar a sua pregação na mesma passagem bíblica. Detalhe, às vezes a mesma passagem bíblica, ela continua no outro capítulo, uma coisa importante, tá? Não é porque tem que ser naquele capítulo 3. Às vezes o início do capítulo 4 ainda tem uma coisa importante, ou o final do capítulo anterior, tá? Isso é importante também, tá? Você pegar ali várias vezes, principalmente lá nos Reis. Às vezes eu começo num capítulo, mas eu cito, por exemplo, vai pregar lá de Davi.
Às vezes você pode pegar o capítulo anterior, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, sei lá, estou dando exemplos, tá? Aí no capítulo que tu tá, Davi se prontifica a enfrentar o gigante, aí no outro capítulo ele vem então você não necessariamente precisa ficar no mesmo capítulo, tá bom? Você pode abordar, mas é sempre ali praticamente no mesmo período, tá bom? Jesus anda por sobre o mar. Aí o título, né, precisa ser exatamente esse? Não, pode dizer, né, Jesus acalma todo tipo de tempestade, enfim, mas você pode citar e até abrir, pedir para a igreja abrir outras passagens, mas vai voltar no texto inicial, tá bom? Principal. E aí é que é o ouro, tá? Anota isso aqui, ó. Isso aqui é que é fundamental. Quando vocês vão colocar um sermão expositivo, se você olhar em cada versículo, verbo, adjetivo e os próprios personagens, você já tem, olha, só num versículo você já tem várias aplicações, tá bom? Né? Só nos verbos você já aplica cada um deles na sua vida e na vida da igreja, tá bom? Cada verbo, em cada adjetivo, né? O que é adjetivo? Ele é um homem corajoso, né? Não temas, né? Ser forte, ser corajoso, né? Então, os adjetivos, né? E os personagens, um pouquinho da história de cada personagem. Eu vou dar um exemplo aqui. E cada versículo, quando você pega uma passagem, cada versículo já pode ser um ponto do seu esboço. Então, eu venho hoje, antigamente não, né? Antigamente eu subia aqui com 3 páginas de esboço. Hoje, meu esboço é a Bíblia. Eu pego cada versículo, sublinho, né? De repente, o verbo, sublinho. Se vocês verem aqui, por exemplo, todas as minhas pregações, eu não trago esboço. Eu venho com a Bíblia, mas isso também requer já muitos anos pregando, né? É errado vir com esboço? Não. Tem que vir com esboço? Tem. Não é errado, pelo contrário, eu aconselho, venha com seu esboço, né? Agora, é claro, dados, né, citações de outras pessoas, eu trago escrito, né, porque vai esquecer, né? Frases de Billy Graham, que tem a ver, claro, com a sua mensagem, dados históricos, dados atuais, né? Teve, né, o problema lá no Rio Grande do Sul que não sei, atingiu já não sei quantas mil famílias. Você esquecer, pode trazer escrito, não tem problema nenhum. Seu esboço, traz escrito, não tem problema nenhum. Porém, tá, no expositivo, gente, pega uma passagem bíblica, não sei, qualquer uma, né? Se vocês verem, lê um versículo, olhou os verbos, olhou ali os adjetivos, já vai aplicar na igreja, todas essas passagens. Não tem. Jesus conversa com Nicodemos. Gente, só ali o que tem de verbo, o que tem em cada versículo, né? Você já tem ali um ponto para o seu esboço. Agora, é claro, tem que tomar cuidado com o tempo. Tu pega uma passagem que tem 13 versículos, aí tu quer falar um pouquinho de cada versículo. Se tu levar 5 minutos em cada versículo, só aí tu já passou 1h20. Então, você tem que escolher realmente aqueles que você vai aplicar na igreja. Porque, às vezes, você vai pegando prática, em cada versículo daquele tem 2 pontos para tu falar, tem 2 verbos, né? Então, eu coloquei um exemplo. Pode passar? Então, eu botei aqui, ó, o título: A Fé que Quebra Barreiras. Passagem bíblica, Marcos 5, 24 ao 34. É o da mulher do fluxo de sangue. Não coloquei o título A Mulher do Fluxo de Sangue, não. Eu botei que, né, olha, eu quero falar, ela teve fé e quebrou várias barreiras ali, né? Então, passagem bíblica. A leitura inicial, aí a gente vai ver isso na parte prática, tá bom? A gente tem que evitar ao máximo deixar a igreja em pé há muito tempo. Então, não necessariamente você vai ler toda a passagem no início, porque pode até perder, às vezes já está lá o final e perde a curiosidade da pessoa no que vai acontecer, perde aquele plus, né? Tem que ler o ideal. Pode ler a passagem bíblica toda? Pode, né? Não tem problema nenhum. Mas eu, quando faço o expositivo, eu leio os 3 primeiros versículos, que aí muita gente fica na curiosidade, como que quem não conhece, vou acompanhar essa pregação, como é que vai terminar isso aí? Né? Como é que essa pregação vai terminar? Né? Então, eu leio os 2, 3 primeiros versículos, que já dá ali o contexto, né? Ora, a igreja se assenta, aí você começa. E a mesma logística, introdução,
Essa mulher estava enferma há 12 anos, né? Aqui a Bíblia relata, né, o fator tempo, né? Quanto tempo você passa por uma luta, quanto tempo você passa por uma provação, quanto tempo você ora por alguém, por um milagre, né? Ela era impura, não podia estar ali, não poderia tocar em ninguém, enfim, você começa, isso é uma introdução, tá? A Bíblia não registra o nome dela, ela gastou vários recursos, não conseguiu resolver o seu problema. Mas o ouro, aí é que está. Dá para perceber ali que a cada aplicação é um versículo que eu escolhi? O versículo 27, o versículo 28, o 33 e o 34. Nesse meu esboço aqui, a minha pregação, eu leria todos eles, tá? Eu começaria a pregação lendo 24, mas quando eu fizesse a leitura, fazia a introdução, né? Aí eu começaria 24, 25, 26, mas quando eu fizesse a leitura do 27, eu ia parar a leitura e ia aplicar isso aqui, ó. Olha, a gente está falando de fé que quebra barreiras, então ela se aproximou de Jesus, não podia se aproximar, quebrou uma barreira, era impura, ela venceu a multidão, né? Zaqueu teve que vencer a multidão subindo no mar. Aí você pode concatenar outros versículos, outras passagens. Eu aconselho a citar. Quando você faz um expositivo, eu aconselho você citar, não ficar abrindo, né? A não ser que seja realmente uma passagem que seja muito desconhecida. Quando você vai citar Zaqueu, você não precisa abra lá em Zaqueu para depois voltar para cá, porque você quer fazer uma comparação de multidão, por exemplo, né? Aí vai naquele que tem o encontro das duas multidões, né? Jesus vem com uma multidão, daqui a pouco vem uma outra multidão, uma mulher que, né, está indo enterrar seu filho, né? Então você pode citar, que são passagens conhecidas. Agora você vai citar uma passagem que está lá de repente, né? Não sei, lá em Abacuque, aí você pode pedir para abrir, ou pode pedir para projetar, tá bom? São recomendações, tá bom, gente? Pode pedir para abrir, mas tem que se preocupar com o tempo. Então, aí eu li o versículo 27, aí eu desenvolvo o versículo 27, aplico na igreja. Você que hoje precisa vencer a multidão, você que hoje acaba sendo influenciado pela multidão dos seus amigos, pela multidão da sua sociedade, da sua vizinhança, no trabalho, vença a multidão você também, aplica na igreja. Aí tu vai para o próximo ponto, versículo 28, teve fé. Por quê? Porque ela dizia, ficarei curada. É um outro ponto, fé que quebra barreiras. Talvez você esteja hoje numa enfermidade, conheça alguém, o que você tem dito? O que você tem... Olha o verbo. Venceu a multidão, vença você também. Dizia, ficarei curado. O que você tem falado? O que você tem dito? Tá? Aí tu vai ler o 29, ler o 30. Pode ter mais coisas, tá, gente? Aqui é só um exemplo. Aí, às vezes no 30, Deus, você lendo o versículo 30, o 31... Deus colocou uma aplicação ali para você, num verbo, na mulher, nos médicos, né, que ela gastou os recursos com os médicos e não teve a cura, né? Enfim. Mas ali no 33, ela se prostrou diante de Jesus. Qual o verbo legal aí? Se prostrou. Humildade, enfim, diante de todo mundo, né? Observem os verbos. E a aplicação, foi curada e alcançou a salvação. O que ela ouviu no final? Filha, a tua fé te salvou. Então você pode encerrar e dali já é um ponto, né, uma ponte para você ir para o apelo final, para a salvação. Aí você, mesma coisa, está na igreja, é culto aberto, você tem gente que tu não conhece, tu não viu, tu vai fazer o apelo de salvação. Acabou, ninguém aceitou Jesus, ou aceitou Jesus, você orou. Vai esquecer a igreja? Não vai. Você não precisa ficar pedindo para o pastor não, tá, gente? Subiu ao púlpito, uma coisa é você pregar fora, a gente vai falar sobre isso. Você foi convidado para pregar numa igreja, aí você conversa antes com o pastor ou com o dirigente do culto. Faz apelo, não faz, chama a frente, posso chamar a frente para orar, você tem que às vezes a igreja não tem, você vai respeitar as regras lá. Mas Nova Vida, acabou tua pregação, irmãos, se levantem, vamos orar. Você que precisa nessa noite dessa fé que quebra barreiras, é agora, Deus vai te encher, você vai romper em fé, a sua fé pode hoje estar do tamanho do grãozinho de mostarda, hoje Deus vai, por aí vai. Mas tem que ter no final os dois apelos, salvífico
né, que sempre toda pregação tem que levar para Jesus, toda. Pregando sobre, não sei, construção, edificação, leva no final, tem que apontar para Jesus, toda a Bíblia aponta para Jesus. Faz a salvação, o apelo salvífico, se não é no final, o apelo, não precisa ficar olhando para mim não. A partir de hoje, vocês quando vierem pregar, às vezes, claro, vocês não tinham essas orientações. Aí vocês às vezes terminavam de pregar, né? Quero agradecer essa oportunidade de falar, não, ora pela igreja, ora pela igreja. É importante isso. Aquilo que você pregou, você orar pela igreja. Quer perguntar alguma coisa, Rosana? Levantou? A gente vai falar sobre isso também, mas vamos lá, já que você perguntou, né? Você lembrou, por exemplo, eu estou falando aqui, prostrou-se diante de Jesus. Se você lembrar de algum acontecimento, alguém se prostrou diante de outra pessoa, aí nas redes sociais, não sei, você lembrar de um testemunho, pode aplicar, mas aí tem que ser curto. Uma coisa é você, né, ter um tempo para contar os detalhes do seu testemunho. Aí você tem que agir com sabedoria, você tem que saber administrar o seu tempo. A gente tem que respeitar o tempo, tá? Se você tem 40 minutos para pregar, pregue 40 minutos. Deu 35 minutos, eu estou na metade do meu esboço. Vai para o final. Pula, você não é obrigado a ler, ninguém sabe o que tu trouxe no papel. Estou na aplicação 2. Meu tempo está esgotando. Vou para a conclusão. Pula os outros tópicos, tá bom? Lembrei de um testemunho, lembrei de uma experiência que eu tive. Pode compartilhar, deve, né? Um trecho de um corinho, né? Aí você está lá assim, prostrou-se diante de Jesus. Sei lá, você lembrou de um corinho. Lembra daquele corinho? Segura na mão. Só faz isso. Você não vai cantar ele todo no meio da tua pregação. Você está aqui para pregar, tá bom? Esse eu considero o mais difícil. Para mim é o mais difícil de pregar. É o mais difícil. Você vai escolher um versículo ou uma parte do versículo. Um versículo, uma frase daquele versículo vai ser a base do seu sermão. E você vai pregar e cita esse versículo. E prega e cita esse versículo. E prega e volta e cita novamente esse versículo. Você é um textual, tá bom? Ele é mais usado quando o tempo é curto, te dão 5 minutos. É mais usado em cultos de vigília, avivalismo, né? Avivalista, né? O culto mais... mas por quê? O tempo é curto, né? Então você tem que ter uma bagagem muito grande. Então você pega, lembrai-vos da mulher de Ló. Você vai começar a sua pregação, você lê a passagem inicial e disse Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você faz a oração, pede para a igreja sentar, aí pronto, você começa a trazer coisas do dia, da atualidade, né? Então não deixe que isso te abale, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí daqui a pouco tu começa a falar coisas, né, da sua experiência, não sei o que, lembrai-vos da mulher de Ló. O expositivo é assim, tá? Muito usado em vigília, porque ele não requer você ficar trazendo muitos detalhes históricos, não, é um negócio para aplicar mesmo, é um negócio de... Então você pega um versículo, uma frase, né? Pode passar, coloquei um exemplo aí, ó. Eu botei aqui, ó, veja a diferença, né? Malaquias 3,18, o textual. Aí você lê o versículo completo, e às vezes eu pode só ler a frase mesmo. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos, aí tu faz aquela oração, os irmãos podem se assentar. Aí pronto, aí você começa. Nos dias de hoje, nós observamos, né, pessoas que tudo ocorre bem, né, e às vezes o crente está padecendo, o crente está passando por luta e começa a questionar, não sei o quê. Mas uma coisa, a diferença é visível. Meu amado irmão, independentemente daquilo que você está passando, você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você começa a trazer outro ponto. Aí tem que ter bagagem. Para mim é o mais difícil, né? É o mais difícil. Aí você se converteu há tanto tempo, há tantos anos, e as pessoas riem, zombam, mas irmão, continue perseverando, porque você verá novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E você vai trazendo situações, circunstâncias, experiências, e sempre voltando nesse texto pequeno, né? Por isso que é textual, tá bom? Para mim é o mais difícil, é em vigília, quando o tempo é curto. Tá bom? Você que, né, você que espera, né, a volta de Cristo, você que talvez esteja aqui, a porta não se abre, você que esteja aqui, né, passando necessidade, você que esteja aqui buscando, meu amado irmão, a presença de Deus na sua vida, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, amém?
Deu para entender o que é o textual? Posso usar num domingo de manhã? Posso. Assim, são apenas conhecimento. Pode passar, eu acho que acabou essa parte teórica. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Pode ser? 5 minutos. Divertidamente 2, alegria. Muito. Então, vamos lá. Aí não é que apareceu a imagem aqui. Né, coisas assim, né? Agora, nossa, tem, na hora que eu montei o slide, por isso que é bom anotar, né? Mas tem vários, né? Então, textual, perdão, expositivo. Pega a mesma passagem. Acabou, tá bom?